Hoje estaremos dando continuidade ao review sobre livros vinculados à temática escatologia. O livro qual estaremos tratando neste vídeo é Escatologia, a polêmica em torno do milênio, de Millard Erickson. Este livro ele já havia sido publicado anteriormente, por volta de 1982, na sua primeira edição, e o título era Opções Contemporâneas na Escatologia. Só que nessa versão, que é a segunda edição revisada e ampliada, lançada em 2010, o título mudou para esse, Escatologia, a polêmica em torno do milênio. Neste livro, mais ou menos com 250 páginas, por aí, o Millard Erickson ele vai dividi-lo em 3 partes. A primeira parte ele vai apresentar os conceitos contemporâneos da escatologia, autores como Schwitz, não sei muito pronunciar esse nome, Charles Dodd, Bultmann e Jürgen Moltmann, que são estudiosos que de alguma maneira tentaram analisar melhor esses conceitos escatológicos e fundaram até algumas ideias vinculadas à escatologia. O Schwitz ele desenvolveu a escatologia consistente, de certa maneira ele aplicou os métodos do liberalismo teológico, a questão da busca pelo Jesus histórico, dentre outras coisas vinculadas a essa escola. E ele adotou um posicionamento de entendimento acerca das questões vinculadas à escatologia futurista. Já o Charles Dodd, ele falou sobre a escatologia realizada, onde ele defendia que a escatologia ela tinha sido cumprida no período de Jesus ou estava se cumprindo, e mais uma posição mais vinculada ao preterismo. Depois nós temos Bultmann e Jürgen Moltmann. Bultmann trabalhou muito a questão da escatologia existencial, tendo em vista que Bultmann ele dialoga muito com a filosofia existencial, e o Jürgen Moltmann com a teologia da esperança. Então esses são alguns autores contemporâneos que trabalharam as questões da escatologia e desenvolveram outros pensamentos vinculados à escatologia que não eram pensamentos tão comuns ou ligados diretamente às questões milenistas. Essa é a primeira parte do livro de Millard Erickson, onde ele vai discutir esses autores mais contemporâneos. Na segunda parte do livro, ele vai abordar os conceitos milenistas. E aí ele vai trazer o pré-milenismo, o amilenismo e o pós-milenismo. Aqui, na abordagem que ele faz desses conceitos, ele apresenta um panorama geral do conceito, ele apresenta as questões históricas daquele conceito, como é que aquele conceito se desenvolveu ao longo da história da igreja, ele apresenta as principais doutrinas dessas ideias e, por fim, ele traz os pontos positivos e os pontos negativos desse conceito. Assim, ele procede também na terceira parte do livro, onde ele vai discutir os conceitos tribulacionistas. Então, ele vai seguir essa lógica em todos esses conceitos, os quais ele estará apresentando no seu livro. Nós vamos ver aqui de maneira um pouco resumida essas questões que ele apresenta acerca de cada posição pós-milenista e tribulacionista, porque senão o nosso vídeo vai ficar extenso, mas nós podemos estar discutindo melhor esses assuntos em outras ocasiões. Então, no pós-milenismo, ele vai fazer o panorama geral do pós-milenismo, quais são as principais ideias, seus pensadores, como que se desenvolveu. Depois ele traz a história do pós-milenismo, onde ele vai apresentar quem são os seus principais proponentes, como Agostinho, Warfield, Charles Hodge, Jonathan Edwards, entre outros autores. Aí ele vai trazer as principais doutrinas pós-milenistas. Primeiro, a divulgação do Evangelho. Qual a importância da divulgação do Evangelho nesses ensinamentos pós-milenistas? E ele vai apresentar isso.
a natureza do reino, né, dentro da perspectiva pós-milenista. Né, o reino ele é uma realidade presente. Além dessa doutrina, a natureza do milênio, dentro da perspectiva pós-milenista. Depois de feito isso, apresentado as doutrinas, ele vai falar sobre a questão positiva, ele vai fazer uma avaliação do pós-milenismo, mostrando quais são os pontos positivos dessa visão e depois quais são os pontos negativos dessa visão. Dentro da vertente amilenista, ele vai seguir a mesma lógica, a qual eu já havia falado, vai apresentar os principais temas do amilenismo, vai falar sobre a história do amilenismo. Quando eu falei a questão de Agostinho, de Warfield, esses dois autores eles são disputados, né, pela vertente amilenista e pela vertente pós-milenista, pois esses estudiosos dessas duas vertentes atribuem, de certa maneira, ideias pós-milenistas e amilenistas a Agostinho e a Warfield. As doutrinas do amilenismo, as duas ressurreições, conceito que o amilenismo ele trabalha, apesar de que há algumas diferenças em alguns autores também, a natureza do milênio dentro dessa vertente e a interpretação da profecia. Depois os pontos negativos e os pontos positivos do amilenismo. Dentro do pré-milenismo, mesma lógica, ele vai mostrar a história do pré-milenismo, que dessas vertentes de interpretações acerca do milênio, o pré-milenismo ela é a mais antiga, né? Temos como exemplo alguns pais da igreja, como Justino Marte, como Irineu e outros autores também, pais da igreja estudiosos. As doutrinas que o pré-milenismo ele defende: as duas ressurreições, né? Como é que ele compreende o conceito das duas ressurreições. A natureza do milênio para o pré-milenista é igual ao milenista ou é diferente da natureza do milênio? Então, o Millard Erickson ele vai apresentar isso. A ligação de Israel dentro do milênio, né? Qual é a relação de Israel? Os pontos positivos e os pontos negativos desse conceito. Dentro do pós-milenista, né, ou da visão pós-milenista, há uma diferença entre o pós-milenista histórico, né, esse sim é a ideia mais antiga, e o pós-milenista dispensacionalista. Né? Pós-milenista dispensacionalista, Martyn Lloyd-Jones, ele atribui, né, digamos assim, o crescimento, a criação do dispensacionalismo por volta de 1830. Fato é que o dispensacionalismo, a visão dispensacionalista, ela surge no século XIX. Né? Um dos seus maiores proponentes foi Darby, né? Quando ele fazia parte dos movimentos proféticos, os irmãos de Plymouth. Então ele é geralmente atribuído como o principal propagador dessa visão e, digamos assim, o criador dessa visão. O dispensacionalismo ficou bastante conhecido através da Bíblia de Estudo de Scofield, e no dispensacionalismo ele vai fazer a mesma ideia que ele apresentou na anterior, como a história do dispensacionalismo. Vai falar de John Nelson Darby, que foi o que eu falei, que é praticamente digamos, o que vai desenvolver as ideias dispensacionalistas. Aí quais são algumas doutrinas dispensacionalistas? Aqui eu já estou na terceira parte do livro, onde ele vai falar das questões ou melhor dizendo, das questões tribulacionistas. Ele vai trazer o dispensacionalismo como sendo uma visão pré-tribulacionista. A interpretação da Escritura, né, que basicamente é uma nova hermenêutica, né, para que se possa compreender as questões vinculadas à Escritura e assim dar um suporte às ideias dispensacionalistas. Qual é a visão de Israel e da igreja dentro do dispensacionalismo? Os dois reinos, né, também dentro dessa visão, o propósito do milênio, dentro do dispensacionalismo, e um desenvolvimento mais recente das ideias dispensacionalistas é o dispensacionalismo progressivo. E ele vai falar mais um pouco
quais são as mudanças do dispensacionalismo progressivo para o clássico. Vai mostrar os pontos positivos e os pontos negativos dessa visão. Depois ele vai falar sobre o pré-tribulacionismo, é o panorama do pré-tribulacionismo, a história do pré-tribulacionismo, como é que surgiu, como é que ocorreu, quem é que defendia essas ideias, e está muito associado ao dispensacionalismo, como eu já havia falado. As doutrinas do pré-tribulacionismo: a ausência da igreja durante a tribulação, a igreja removida do mundo, o que se chama o arrebatamento, a volta iminente de Cristo, pontos positivos e pontos negativos. A gente tem o pós-tribulacionismo, que ele vai mostrar a história do pós-tribulacionismo, vai trazer as doutrinas como a presença da igreja na tribulação, como é que se compreende isso. E depois, posições intermediárias acerca da tribulação. O arrebatamento parcial, a mesotribulação e o pós-tribulacionismo iminente. Então, é um livro que, se você quiser entender melhor as questões vinculadas à escatologia, como é que pensam os pós-milenistas, amilenistas, pré-milenistas, os dispensacionalistas, pré-tribulacionistas. Então, é um livro que vai lhe dar um panorama geral sobre essas ideias, apresentar as principais doutrinas. É interessante esses pontos positivos, esses pontos negativos que Millard Erickson ele apresenta. Então, se você quer adentrar mais, conhecer mais a questão da escatologia, a polêmica em torno do milênio, de Millard Erickson, é uma boa aquisição e vai lhe dar, digamos assim, bases para compreender as visões escatológicas. Se você tem nos acompanhado nos vídeos que nós temos feito acerca da escatologia, deixe seu comentário. Se você não entendeu alguma coisa, fala aí embaixo, porque a gente tem como ir melhorando nos próximos vídeos. Algum conceito que não ficou tão claro, você pode estar nos perguntando, que nós estaremos procurando responder. Agradeço a você que foi até o fim do vídeo e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe.